Muita coisa vai mudar na nossa vida quando a gente deixar esse conformismo. E o caminho para você ser uma pessoa medíocre é você ser conformado. Pronto, falei. Olá, meu amigo e meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios. É um podcast de liderança. A gente está trabalhando a nossa liderança de forma virtual. Toda semana a gente está mandando um podcast. Também que serve para o trabalho, serve para a família. A liderança envolve todos os aspectos da nossa vida, conflitos, comunicação, desenvolvimento, projetos. E hoje nós vamos falar de uns assuntos que eu acho que tenho mais ouvido esses dias. Um assunto que é sobre a questão do desafio de você enfrentar as coisas com mais paixão. Talvez o tema principal de hoje tenha a ver com relação a não se conformar. Se conformar é o caminho da mediocridade, né? Eu vejo muita gente que parte de um princípio assim, que já está conformado com a sua realidade, com a sua vida. Nada pode mudar, nada pode ser diferente. Muita gente que conversa comigo tem um certo conformismo no tom de voz. Eu recentemente descobri que meu metaprograma, minha forma de pensar, geralmente é relacionada a desafios. Eu gosto muito de desafios. Mas eu conheço pessoas que ficam irritadas com desafios, elas ficam bravas com desafios, elas ficam chateadas porque são desafiadas. É verdade que ser desafiado o tempo todo gera uma certa sensação de que você nunca vai tá bem, você nunca está legal. Mas eu acredito que muita coisa acontece na nossa vida quando a gente encara o desafio. Pensa comigo um pouco assim, imagina uma família, né? Eu sempre conto essa história, 2 jovens que nasceram numa casa abençoada, o pai deles era um borracheiro que vivia na beira da estrada, tinha uma borracharia bem pequenininha, pneu fura lá uma vez, aparece lá um carro, ele conserta, e aquele pequeno recurso que entrava ali naquela borracharia é o recurso que sustentou a família. E os 2 filhos crescem com o mesmo pai, no mesmo lugar, com a mesma educação. Os 2 aprendem a mesma profissão, ser borracheiro, cuidar do carro, cuidar das pessoas. E um continua com o mesmo conformismo. Uma hora que o carro quebrar, vai parar aqui, vai precisar de ajuda, a gente conserta. O outro já tem uma visão diferente, ele já enxerga e entende que o que ele está fazendo ali tem um propósito. Pessoas precisam chegar em casa, pessoas estão perdidas na estrada, carros estão quebrados, e ela é uma espécie de anjo do asfalto para essas pessoas. O primeiro filho ele está conformado com aquilo, não tem nenhum propósito em ser borracheiro, apenas consertar pneu. O outro não, tem propósito de ajudar, de solucionar, de socorrer. E essa pessoa então começa a imaginar a quantidade de lugares que existem no mundo que precisam de uma boa borracharia. E outras estradas, outros lugares mais até perigosos de onde eles vivem. Então ele começa a guardar um pouco do seu recurso para abrir novas filiais, ele cria uma franquia. E o nome da franquia, eu vou dar o nome aqui, estou inventando essa história, tá? Se copiei alguém, não sei, eu estou inventando. Anjo do Asfalto. E aí onde você vai, nas estradas, tem uma plaquinha Anjo do Asfalto. Com o tempo ele percebe que as pessoas quando param, quebram um carro, ela não precisa apenas de uma borracheira só para trocar o pneu. Elas têm filhos, às vezes precisa de um café, estão com fome, estão muitas horas na estrada. Então essa pessoa vai e cria uma cafeteria do lado, e ele vai precisa de uma área de descanso, porque às vezes a pessoa ficou muito tempo viajando, então cria uma área de descanso. E tudo isso ele vai ganhando recursos. Essa maneira de ver a vida, para mim, envolve 3 coisas. Primeiro, um tinha propósito e o outro não. O outro continuou lá na borracharia pro resto da vida. Um tinha uma grande visão, o outro não tinha. Para ele era consertar pneus. E o outro não estava conformado, e o outro estava conformado. Muita coisa vai mudar na nossa vida quando a gente deixar esse conformismo. A mediocridade
gera conformismo. E o caminho para você ser uma pessoa medíocre é você ser conformado. Pronto, falei. A média nunca muda o mundo. O que muda o mundo é a paixão, é o foco, é a pessoa altamente focada em algo, é que ela vai mudar o mundo. Ela às vezes não tem tantos recursos quanto o outro, ela nasceu no mesmo lugar, mas ela foca naquilo que ela acredita, naquilo que ela enxerga, ela guarda recursos, ela não gasta, ela se dedica, ela se esforça, ela estuda, porque ela tem um foco. Nós precisamos ter algo altamente importante, apaixonante, algo que gera a nossa vida. Você precisa disso para você ir além. Se você não tiver algo que, eu vou usar até um termo aqui que poderia ser um pouco pejorativo, mas entende, algo que seja uma obsessão, algo que você queira aprender, algo que você tenha altamente, sabe, pensa num atleta altamente, de alta performance, a maneira como ele se dedica, como ele foca, como ele é obcecado, às vezes para tirar lá, eu lembro quando eu comecei a pedalar alguns anos atrás, eu achava engraçado que alguns camaradas queriam tirar 20 gramas, 200 gramas da bicicleta para ela ficar mais leve, para ela poder pedalar mais, usar uma roupa que poderia cortar melhor o vento. Então o camarada vai ficando assim, altamente voltado para a sua performance. E essa paixão é o que muda o mundo. Você se conformar não vai mudar nada, mas eu sei, você já fez coisas boas, você tem talento, você tem capacidade. Tira da sua cabeça esse negócio de que os outros são melhores ou que os outros têm mais sorte. Tira tudo isso da sua cabeça, aí só te atrapalha. Você precisa entender que você não pode aceitar esse conformismo de que a vida não pode melhorar, que você não pode ter mais saúde, que você não pode mudar algumas coisas que te incomodam, que te irritam, que te atrapalham. Hoje você pode mudar isso. Então, esse conformismo precisa ser mudado. Então hoje eu quero te dar a permissão para você ir fundo na paixão que você tem no coração, para você ir fundo naquilo que você realmente acredita que pode mudar e não aceitar as coisas de uma forma que, sabe, tá bom, se der Deus, se for para mim vai acontecer. Já escutei muitas vezes isso. Se for para mim vai acontecer. Se for para ser, vai ser. Não, querido, vai lá, luta, guerreia, trabalha, estuda. Às vezes você vai fracassar, mas depois você vai vencer. Você vai conseguir se você entender que a grandeza vem quando você se esforça, quando você vai ao extremo, quando você dedica. Às vezes é complicado, e eu entendo, e eu quero ser curador hoje na sua vida, porque às vezes a gente nasce num ambiente onde as pessoas sempre nos desacreditaram. E a gente cria uma autoimagem nossa de que a gente não é capaz, de que a gente não tem condição de fazer isso. Mas você é tão capaz como qualquer outra pessoa. Quanta gente a gente conhece, querido, que foi acreditando nos seus sonhos, nos seus projetos e lutando com relação a isso, e as portas foram se abrindo. E eu creio que as portas vão se abrir para você se você não se conformar, se você não aceitar aquilo como padrão da tua vida. Tem coisas maiores, tem coisas melhores que podem acontecer na sua vida. Então não seja uma pessoa conformada. Uma pessoa conformada é aquela pessoa, tá bom isso aqui, tá bagunçado, mas tá bom. Essa casa, às vezes você tem uma casa lá que ela é pequena, mas ela pode ser bonita. Eu gosto muito de olhar aqueles aplicativos de arquitetura e ver que às vezes eles pegam uma casa, às vezes de 50 metros quadrados lá, pequenininha, parece uma casa até horrível assim, e de repente eles vêm e fazem uma mudança naquele negócio e vira um negócio maravilhoso. A casa é o mesmo lugar, o terreno é o mesmo lugar, mas a maneira como ele viu, ele visualizou, ele enxergou, ele trouxe algo novo, né? É isso que eu quero que você veja, eu quero que você veja o teu futuro, que você enxergue que há uma visão maior, sabe? Às vezes a tua casa é pequena, mas você vai fazer uma coisa tão maravilhosa ali que vai ser a casa mais bonita aqui dentro do pedaço. Eu gosto muito de ver esses lofts que tem, que às vezes a casa, assim, a cama do cara é em cima, ele fez um mezanino, embaixo tem a cozinha e a sala, só isso. Mas é tão bonito aquilo, né? Tão bem decorado, tão bem arrumado, porque ele não se conformou de ser apenas uma garagem, de ser apenas um depósito. Ele transformou aquilo. Eu amo isso. Eu acredito nisso. Eu acredito que você pode fazer isso. Eu acredito que Deus tem mais para você. Então, eu quero dizer para você 3 coisas que, como líder,
você precisa ser altamente apaixonado e altamente focado. A primeira delas é que você precisa ter um foco incansável. Então vamos falar um pouco sobre isso. Como assim? É você olhar para algo que está ocupando a tua vida, que você deseja realizar, e ler, estudar, e praticar, e conversar, e pesquisar, e ouvir, e assistir sobre isso que você quer fazer. Isso é muito importante, esse foco é muito importante. A gente confunde muito estar ocupado com estar focado. Isso é um problema para nós, porque o estar ocupado geralmente é o pior inimigo de estar focado. Você está tão ocupado que você não consegue focar no que você precisa focar. Eu confesso para vocês, eu tenho uma angústia com isso, porque eu acho que eu sou mais ocupado do que focado. Eu gostaria de aprender mais, é por isso que eu estou fazendo esse podcast hoje, porque eu estou aprendendo isso. Eu preciso ser mais focado do que ocupado. Ocupado a gente está sempre, tem sempre alguém para falar, tem sempre alguém para conversar, tem sempre alguém para ver, tem sempre alguém para sair, alguma coisa para fazer, algum projeto para resolver. Mas isso é o que você quer fazer? É isso que você quer viver? É esse o resultado? Porque às vezes você está tão ocupado com tanta coisa que você não tem tempo para focar naquilo que realmente importa. Então, quando você começa a desocupar a sua mente, seu espaço, seu lugar, então você tem tempo para focar naquilo que você precisa focar. É uma prerrogativa isso, porque a sua vida só muda com o foco, a sua vida não muda com ocupação. Sua vida não muda porque sua agenda está lotada, sua vida não muda porque você tem um monte de coisa para fazer. Sua vida muda porque você focou em algumas áreas da sua vida e você disse, essas áreas eu quero mudar. E porque você focou nessas áreas que você quer mudar, então a tua vida começa a mudar. Então, às vezes, o problema não é que você tem um pouco de tempo de sobra, muitas vezes porque você é preguiçoso, porque você tem um dia de descanso. Isso, às vezes, não é nenhum problema. Isso é até uma bênção, você ter descanso e tudo mais. Isso é até ótimo para você se recuperar. Mas a gente fica preocupado, não, mas é porque se eu descansar, eu não vou poder fazer as coisas que eu quero. Não, não é isso. O descanso é bom. O problema é que você está tão ocupado com coisas que não é o que você quer, que você não consegue fazer. Então, a partir desse momento, te dou o direito de você focar o que você quer. Se eu quero crescer na minha vida espiritual, eu preciso focar na minha vida espiritual. Mas eu estou muito ocupado, então não vai conseguir. Se eu preciso melhorar a minha saúde, eu preciso focar na minha saúde. Então não vou conseguir. Se eu preciso melhorar a minha comunicação ou a minha liderança, eu preciso focar na minha liderança. Então eu preciso olhar aquilo que está me proposto hoje para a vida que eu quero viver realmente e focar nessas coisas, senão eu não vou conseguir realizar. Existe uma palavra, então, para que vai te ajudar a focar, é que às vezes a gente não percebe que precisa dizer não. E é difícil dizer não, porque as pessoas elas não entendem, elas têm os seus objetivos, elas têm suas razões, elas têm suas prioridades, elas têm suas preocupações. E às vezes você dizer não frustra, magoa, chateia, mas a única forma de você focar é você dizer não. É você falar, olha, não vou fazer isso hoje, eu não vou atender, eu não vou falar, eu não vou conversar, para que eu possa fazer aquilo que eu realmente coloquei no meu coração, que é aquilo que eu creio que Deus quer que eu faça, ou que eu creio que eu deveria fazer, ou que eu creio que é a direção que minha vida está me levando. Então, dizer não às vezes é muito espiritual, porque quando você diz não, você está dizendo não, eu estou dizendo não por quê? Porque eu quero ter tempo para fazer isso. Não está dizendo não para ficar folgado, para ficar preguiçoso. Você está dizendo não para você focar naquilo que você quer fazer, porque você não tem duas energias. Se você fizer uma coisa, você não vai fazer a outra. Então, os líderes não crescem, às vezes, só com sims. Né? Não adianta você falar sim, sim, sim. Teu trabalho não vai crescer só com sim, com a agenda ocupada, cheia de macaquinhos. Já falei sobre isso em outro podcast. Cheio de macaquinhos dos outros na sua vida. Sua vida vai crescer quando você focar. Eu recordo na minha vida que alguns tempos atrás eu tinha muita dificuldade, ainda tenho dificuldade de focar, mas eu tinha muito mais. E eu lembro que as coisas não aconteciam, não cresciam. Por quê? Porque era um monte de sim para tudo, que nada era construído, não se tinha tempo de construir nada. Para você construir alguma coisa, você tem que focar naquilo que você vai construir. Então, é muito importante. Então, o que você precisa colocar na sua lista de não fazer para você poder focar naquilo que você quer? E outra, quais são as coisas que você deveria focar hoje
agora na sua vida para que no futuro você pudesse colher aquilo que você gostaria. Então isso é muito importante. Hoje nós vemos um tempo, você sabe disso, que as pessoas estão extremamente ocupadas, elas estão extremamente sendo sugadas por um vértice de ocupações e de redes sociais e de conexões e de coisas. Eu fico espantado. Eu estava viajando outro dia, eu estava observando isso num parque, a quantidade de gente que fala no telefone o dia inteiro. Eu fico abismado, o dia inteiro a pessoa está falando no telefone, acabou, e é horas e 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 horas falando no telefone. É uma loucura isso para mim, porque com cada pessoa que você fala, é um pouco da tua energia que está indo embora, que você não consegue focar naquilo. Então estava lá no parque, mas estava lá conversando com 3, 4, 10 pessoas, não estava vendo nada. Não focou no parque, não focou no lazer, não focou em nada, passou o dia e não fez nada que queria. A segunda coisa que você precisa é se engajar mesmo, você precisa se tornar uma pessoa mais obcecada por isso, você vai entender, mais apaixonada por isso, é que você precisa se importar com as pessoas. Se importar com as pessoas é importante. Você não pode liderar as pessoas sem amá-las. Você precisa aprender a amá-las. Isso é difícil. É complicado porque cada vez mais eu vejo líderes que estão tentando ser líderes, mas sem amar as pessoas e distanciado das pessoas. Eles não têm um grupo de pessoas, eles não conversam com ninguém, eles não se solidarizam com ninguém, mas eles querem liderar. A liderança ela é baseada nesse amor. Você precisa ter essa obsessão de valorizar, de elogiar a sua equipe, de falar bem dela, de mostrar para ela os canais de bênção que ela tem. Então, às vezes você não consegue valorizar as pessoas, você valoriza os resultados, você valoriza os projetos, você valoriza o ensino, você valoriza o que conquistou, mas não valoriza as pessoas que te ajudaram a conquistar nisso. Então é importante criar esse ambiente onde as pessoas sejam valorizadas. Isso precisa se tornar uma obsessão nossa de agradecer, de reconhecer. Se você agradece, agradeça mais. Se você elogia, elogie mais. Se você fala da sua meta de querer elogiar e agradecer, dobra essa meta na tua vida, porque sua equipe precisa saber que você se importa. As pessoas vão saber que não é só bater meta, não é só conquistar espaço, mas elas são importantes, elas são realmente participantes das suas conquistas. Então essa é uma área que às vezes eu acho que eu preciso melhorar. E você? Eu às vezes acho que eu elogio pouco, eu agradeço pouco, eu reconheço pouco. A gente precisa melhorar isso na nossa vida, né? Então são duas áreas aqui que eu já me pego focando, porque eu preciso aprender a focar e para fazer isso é difícil. E a segunda é que eu preciso melhorar a questão do reconhecimento e do amor cada vez mais para as pessoas que estão com a gente, né, fazendo o projeto. E a terceira coisa é que se você quiser realizar alguma coisa, se você realmente quiser ter uma transformação e sair do conformismo, você precisa focar, ser obcecado, buscar com todo o coração compromisso por isso. Isso é complicado, sabe? Quanta gente a gente conhece, né, que fala, eu comecei e não terminei, eu estava lendo o livro e não acabei, eu queria crescer, mas eu não tenho tempo para estudar. Então, assim, se você não fizer uma força para se comprometer com aquilo que você quer, ser compromissado, você não vai mudar. Então, existem pessoas que estão compromissadas com o projeto no nível 5, e ele é um líder. Podia ser 10, mas ele está compromissado 5. Seus liderados vão estar compromissados 3, 2 ou 1. Olha que interessante, nunca mais que você. Aliás, até pode ser por um tempo comprometido mais que você durante um período. E depois desse período, meu querido, aí acabou tudo, né? Aí já era, né? Porque ele vai perceber que você não está tão compromissado assim, por que ele estaria? Ele vai começar a reclamar da sua liderança, ele vai começar a trabalhar do seu trabalho, ele vai desistir disso. Então, é importante a gente estar comprometido com aquilo que a gente quer realizar, nível 10, com toda a força, né? Focado, entendendo que as pessoas são importantes para o projeto, agradecendo quem te ajuda, reconhecendo, mas também voltado com compromisso total para aquilo que você quer realizar.
Então você quer crescer na palavra? Compromisso total nisso. Vai, mergulha de cabeça. Para desse negócio de só um pouquinho. Quer melhorar a tua saúde? Compromisso total com a tua saúde. Quer melhorar a tua vida conjugal? Compromisso total com a tua vida conjugal. Quer melhorar o seu trabalho? Quer progredir no trabalho? Compromisso total no teu trabalho. Essas coisas. Aí eu sei que você está pensando, mas se eu me comprometer com tudo isso, eu não vou fazer nada. Não, pera um pouquinho. Escolha as coisas que você precisa se comprometer agora. Qual é a área da sua vida que é importante você comprometer? Reduza um pouco as coisas e se comprometa com essas. Porque sem o compromisso total, você não vai sair do padrão do conformismo. Para vencer o conformismo, a gente precisa do compromisso total. Então, o que a gente deduz de tudo isso? Qual é o resultado? É que quando a gente está vivendo uma apatia, um conformismo, não gera resultado, não tem resultado. Para ter resultado, a gente precisa ter foco, precisa ter aquela alta paixão, alto comprometimento, reconhecer as pessoas que trabalham com você para você poder ter resultado. Então, talvez o que está faltando para você ter resultado hoje é deixar de lado a apatia, se comprometer com o que você quer fazer. Você é um líder, se compromete com a sua liderança, pensa nela. Não dá para pensar o dia inteiro? Grava lá 1 hora por semana lá que você vai pensar na sua liderança, o que você podia melhorar, o que você podia fazer. Você vai pensar na sua família, como que você poderia ser a sua família está vivendo um momento melhor. Então, esses compromissos geram crescimento, geram desenvolvimento, geram mudança. Eu acredito muito que essas 3 áreas são áreas que a gente sempre vai ter que estar olhando. O que eu estou focado, quem que eu estou reconhecendo, quem que eu estou trazendo junto comigo, quem que eu estou valorizando. Realmente o que eu estou tomando importante para mim, que são as pessoas e não o resultado. E por último, como é que está o meu nível de comprometimento, porque no tempo eu posso ter começado muito comprometido e hoje eu não estou mais nada comprometido com isso. Bom, pensa nisso, comenta aí o que você achou, não esquece de enviar esse podcast para alguém, me ajuda aí a divulgar essa palavra e que tudo quanto você fizer prosperará em nome de Jesus.